Então, a gente não pode falar que a gente falar pra uma pessoa que não consegue mais andar por Sim. conta do seu peso, que a gente tá sendo gordofóbico com essa pessoa, É, claro. sabe? Mas a gente também não pode discriminar essa pessoa. Essa pessoa precisa de acolhimento. Essa pessoa está doente. É. E aí, assim, esse peso é consequência. Então, a gente trazer a discussão da obesidade, do sobrepeso raso, é uma discussão rasa. Você fala, força de vontade. Quem quer, consegue. Né? E assim, gente, o meu passado me condena, mas eu sou coach de emagrecimento. Ai, eu ia não. falar… Peraí, então. Eu fiz um Calma curso aí, de coach. gente. Eu ia falar um adendo aqui. E ela acabou com o meu adendo agora. Eu ia falar, nutricionista não é coach de emagrecimento. Estamos vendo aí Nutricionista não uma é coach. ex-BBB bombástica, que é Sim. coach de emagrecimento. Não, e eu acho isso um perigo, Coach né? é coach, nutricionista é nutricionista. Não conta nada com o outro. E evidentemente que… Eu lembrei dela, sabe por quê? Quando você falou isso, que muitas pessoas que vão pra nutrição têm questões com a alimentação. E dá pra ver ali que aquela pessoa… Que a gente não vai falar o nome, que a gente não quer que ela Sim. venha em cima da gente. E ainda tem uma outra também, que não é ex-BBB, mas é uma outra. De coach de emagrecimento também. Não, gente, agora tá aos mundos, né? Porque as pessoas acham vários. que… Enfim, então eu fiz um curso de R$5.000 de coach de emagrecimento. E nada fez sentido pra mim. Mas Porque você era- já era nutricionista? Já era nutricionista. E aí você traz a discussão pra muito raso. Uhum. Eu acho que você traz… E às vezes eu me sentia invadindo questões que não eram minhas. Porque às vezes você observa que a pessoa… Porque assim, vamos lá, nutrição. A pessoa quer emagrecer, ok, vamos ver a alimentação. Aí eu falo, olha, isso aqui pode estar contribuindo pro seu processo de… né, pro seu processo de ganho de peso. Vamos ajustar. Aí essa pessoa ela não consegue fazer aquele planejamento, né? Por mais flexível que ele seja. Então, aí a pessoa começa, por qualquer motivo que for, vamos dizer, a pessoa recebe o planejamento. E às vezes é um planejamento que, assim, eu sou o tipo de nutricionista que uma das perguntas da minha anamnese é: o que você gosta de comer? O que você não abre mão? Aí tem gente que fala… Eu lembro que teve um paciente que ele falou assim, pão. Meu é pão e vinho. Eu tava Pão. pensando aqui em silêncio. Então, cara, se pão e vinho é importante pra Jesus você… te amo. Se pão e vinho é importante pra você, Ai, então por que a gente vai tirar da sua alimentação? Então, assim, é possível emagrecer comendo pão e tomando vinho. É possível emagrecer comendo uma possível, sacola de gente, pão. eu amo, Emagrecer Camila. dormindo. Corta dessa Eu parte. gosto de emagrecer dormindo, Camila. Aí vai ser um pouco mais difícil. Transando! Transando, emagrecer transando não, lógico que dá. Aí dá. Exercício físico, Aí meu dá. amor. É só não comer e Sei. transar. Come uma salada e vai, ó. Tá. Ou não come mais. Então, assim, É isso. então, a gente precisa loucura, ter gente. prazer na alimentação. Então, assim, Sim. gente, me diz aí… São duas taurinas sentadas aqui Me diz nessa aqui cadeira. um evento social que não envolva comida. Pois é. Não, família pra mim é Gente, comida. eu fui no enterro, meu orientador faleceu. Enquanto eu tô fazendo mestrado, meu orientador faleceu e ele teve um velório muito bonito, né? Porque ele era um professor muito querido. E tinha buffet. Ah, mas porque era nutricionista. Eu nunca fui num velório que tinha buffet. Ele não era nutricionista, Ah, não? ele era químico. Ele não era nutricionista, ele… Mas Não, química porque é quase… ele É quase… gringo. Lá ela é muito comum, né? Não, mas Estados Unidos assim, tem foi a primeira festa, vez. É Eu tipo falei, festa, gente… amiga. era tipo aqueles Os enterros de filme. Então, assim, gente, hoje em dia tem enterro, tem comida. Então, assim, você… Ninguém- E Tá assim, bom. quando você vira pra uma pessoa e fala assim, ó… Você vai parar de fumar. Ah, então a gente vai fazer o quê? Você afasta do cigarro, evita Sim, hábitos que sim. você… Como é que você evita comida? Eu acho Se impossível. você tem que comer, vamos lá, 5, 6 vezes ao dia. Se você Não. tem que comer várias vezes ao dia, E faz todos os dias, parte da sua vida. Não, e só fazendo um parênteses, o que eu não sei se essa é uma sensação minha né, 5 planetas em touro. Mas assim, eu acho que quando você fica sem comer, dá até uma tristezinha. Dá depressão, gente. Não é, gente? Mesmo quando eu Depressão. me mantenho, não, eu tô afim de emagrecer, porque a gente combate, a gente fala muito do sistema, a gente combate, mas a gente tá inserido, gente. Sim. Né? Somos mulheres Sim. e sofremos todas as pressões estéticas Eu da nossa também sou. Inclusive, história. pra estar aqui, Você também. olho minha câmera e falo assim: será que essa Pois câmera é. vai me engordar? Pois será que é. essa câmera vai pegar eu A aqui gente fala, assim? fala, mas a gente sofre pra cacete. Então, assim, a gente tá inserida nesse processo aí. A gente quer se desconstruir, a gente quer se amar do jeito que a gente tá. A gente quer, mas não ama. A real Sim. estou 5 É um quilos acima daquilo processo. que eu sempre fui. E eu me odeio, é muito louco e é violento. E isso aconteceu comigo. E quando eu consigo ficar sem comer, eu percebo isso. Eu acho que você, como nutricionista, deve lidar muito com isso. Eu fico triste. Não é nem triste, gente. Às vezes Eu não sei o que metabolicamente, né? Porque seu corpo vai começar a entrar em… Seu metabolismo vai começar a falar, bom…
tô em perigo, ela não tá comendo. Comida é minha energia, então eu vou. Mas mesmo Então que não você esteja fica com mais fome, cansada, mesmo mais- que não esteja com fome, entendeu? Eu acho que essa coisa, até o jejum… podemos falar aí, não temos tempo de tanta polêmica do jejum. Mas, sabe, mesmo quando você não está com fome, então, né? Tô ouvindo meu corpo, não tô com fome. Mas rola uma tristezinha. Dá uma vontade de comer. O que acontece? O comer, ele é para além da nutrição. Isso já é muito bem claro, né? A gente Sim. não come só para se nutrir. A gente come por 1000 motivos. A gente come por felicidade, a gente come por tristeza, a gente come para comemorar. A gente come por absolutamente tudo e qualquer coisa, né? Então o problema é quando é quando isso aí dá ruim, né? Então, cara, você tem que ter prazer na sua alimentação. A sua alimentação tem que ser prazerosa. Gente, ninguém aguenta comer torrada com pasta sem gosto do resto da vida, entendeu? Comer lá meia dúzia de alface sem um azeite, sem um tempero. Então, assim, a comida precisa ser saborosa. É importante que a gente tenha prazer na nossa alimentação. E aí a gente começa a demonizar os alimentos, né? Porque… Então isso eu recebo muito. Posso comer pão depois das 18 horas? Se eu comer não sei o que, eu engordo? Cara, nada engorda e nada emagrece. Depende da quantidade, né? Então, assim, quando eu falo pra você que é possível você comer pão e tomar vinho e emagrecer, é possível. É possível você emagrecer comendo um saco de pão todo dia e tomando 3 garrafas de vinho? Aí eu já vou falar. Então, aí é mais difícil. Que aí é matemático, né? Isso aí é quase uma compulsão, caralho. Aí a gente precisa também… É porque é isso, a gente precisa entender que sim, a gente tem que levar prazer pras pessoas através da nutrição, né? Mas a gente também precisa falar a verdade pro paciente. Olha, não, porque às vezes a pessoa se frustra, né? E aí eu lembro que às vezes voltava paciente que não tinha emagrecido e aí a gente falava, vamos lá, o que aconteceu? Eu saí muito, eu fui pra muita coisa, eu não consegui, eu não coloquei, eu não fiz. Então aí já começa a sair um pouco do âmbito da nutrição. Porque se a pessoa quer, e às vezes eu pergunto, você quer emagrecer? Por quê? Quais são os seus motivos pra você querer emagrecer? Porque às vezes assim, vinha pessoas que falavam, eu preciso emagrecer porque o meu médico pediu, eu tô com colesterol super alto, preciso melhorar minha alimentação, eu preciso isso, preciso aquilo, aquilo outro. Mas tinha algumas pessoas assim, eu quero perder 5 quilos, quero perder 10 quilos. E aí assim, às vezes aquela pessoa não sabe nem o porquê. E aí, se a gente não sabe os porquês, a gente não tem motivação para aquilo, né? E emagrecer, ela não depende de motivação, né? A gente já sabe sobre isso. Então, às vezes, aquela pessoa até quer, mas ela não consegue abrir mão das coisas que ela gosta. Então, assim, a gente precisa entender qual é esse relacionamento com essa comida. Ou o que eu achava mais, assim, perigoso era quando, assim, eu liberava várias coisas pra pessoa. Então, assim, você gosta de comer chocolate todo dia depois do almoço? Então, olha, vamos botar aqui. Mas você vai poder comer essa quantidade aqui, né? Porque aí vem a matemática da coisa, né? A caloria. Porque não adianta, se você comer mais do que você precisa, você vai ganhar peso. Se você comer menos, você emagrece. Então, também tem essa questão da caloria, né? E aí eu falava, então tá, eu vou botar aqui, um pedaço… Você quer comer pão? Então, pão todo dia de manhã. Você quer comer um chocolate? Seu chocolate aqui. E aí existiam 2 tipos de pessoas, né? Existiam os tipos das pessoas que falavam assim, cara, depois que você me liberou, eu nem tenho mais vontade. Ou então a gente apresenta, né? Eu não apresento só o pão. Eu falo, você pode comer pão, mas você também pode comer uma tapioca, você também pode comer um ovo, você também pode comer uma panqueca. As panquecas da Verônica são famosíssimas. Então você pode comer outras coisas. E aí, às vezes, a pessoa experimenta outra coisa e ela ama. Então eu tenho um paciente que ele falou assim, na primeira consulta ele falou assim, eu não consigo abrir mão do pão. Falei, de boa, vamos botar o pão. Gente, o pão é uma questão. O pão é uma questão. Na segunda consulta, eu falei, e aí, não sei o que. Ele, cara, eu não comi pão nenhum dia. Louco. Porque você me passou tal outra Quem coisa mandou lá. você liberar? E eu amei. E eu tá. amei, eu Ele tô provou. comendo essa. Não, ele provou outra coisa Uma e ele viu que alternativa. ele não precisava do pão. Então, às vezes, é isso. É a gente ter uma alimentação pobre. Né? Uma variedade alimentar pobre. Às vezes a gente não consegue imaginar, que às vezes a gente acha que é só aquilo ali que tem. Sim. Né? E aí a gente acaba ficando no looping pra comer só aquilo. E aí quando a gente apresenta outras opções de comida, às vezes essa pessoa gosta também. E existe a outra pessoa que é assim, eu falo, vamos lá, 2 fatias de pão, tá de boa? A pessoa fala, tô. Aí quando retorna, ela fala, eu não consegui comer só 2 fatias. Aí eu comi 4. Aí eu passei 20 gramas de chocolate. 20 gramas de chocolate é bastante coisa, tá? É uma barrinha assim, ó. De chocolate ao leite? 20 gramas. Gente, eu não emagreço. Emagrece. 5, assim, dá pra comer. Aí a pessoa fala, eu não conseguia comer só 20 gramas. Comia a barra Eu precisava inteira. comer a barra inteira. Aí, essa pessoa… Ela precisa de do que um acompanhamento nutricional, né? É mais do que eu dizer o que ela tem que comer. Ela já precisa de outras questões pra entender o porquê que ela não consegue. Ela tá comendo o chocolate que ela queria. Mas por que precisa ser uma quantidade absurda? Por que a gente tem que terminar de comer com a barriga cheia? E aí eu lembro que a minha antiga psicóloga, ela falava muito que é a gente tentar preencher vazios com outras coisas. Né? Vazios emocionais. Então, a gente quer preencher com comida, quer preencher com compra, quer preencher com exercício, às vezes. Sim. Ou com outros tipos de compulsões. E aí…
quando eu fiz o curso de coach emagrecimento… Tava falando isso, porque o coach ia entrar aí, né? O coach quer entrar aí. Quer entrar aí. Só que assim, às vezes até dá, porque tem umas ferramentas até interessantes pra pessoa ter uma visualização do que acontece. Só que às vezes, gente, o que me incomodava é que às vezes vinha coisa ali que eu não tava preparada pra Sim. tratar. Então, às vezes, a pessoa começava a chorar, falar que é da relação da mãe dela com ela, que teve uma que falou que na infância ela passou fome. Gente, isso é além de mim. Aí eu parava e falava, não, então aí a gente vai precisar de um acompanhamento psicológico também, né? Vamos procurar um psicólogo também pra te ajudar. Maravilhosa. Entendeu? Ética. E aí eu acho que é aí que muita gente dá ruim. Porque a gente começa a achar que é autossuficiente. Que não, eu vou dar conta. Mas eu não dou conta de um abalo emocional tão grande. E aí depois que eu vi mas que algumas você… acontecia isso com algumas pacientes minhas, que elas simplesmente, às vezes com alguma perguntinha daquela ferramenta, desestruturavam o emocional daquela pessoa, eu falei, eu não dou conta de segurar esta questão. Então eu preciso transferir isso pra quem é de cabimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, saber até onde vai o meu trabalho enquanto nutricionista e até onde vai o trabalho do outro. Porque isso, emagrecer precisa de várias pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que assim, eu emagreci. Não, eu não emagreço ninguém. Né? A pessoa que emagrece sozinha, pelas forças de vontade dela, pelos esforços dela, pela a necessidade dela de fazer o tratamento dela, porque é um tratamento, né? E aí isso começou a me incomodar, então parei, nem me identifico, nem me titulo mais. Você usou rapidinho uma palavra que eu acho que a gente pode ou trocar, não sei se troca ela ou se continua, mas esforço, né? Emagrecer é um esforço? Não é fácil. Muitas vezes é esforço mesmo. E assim, eu não digo esforço na palavra de assim, força de vontade. Se você quiser do fundo do seu coração, você vai conseguir. Não digo esforço nesse sentido da palavra. Eu digo num esforço que assim, é desgastante, é chato. Ninguém gosta. Não é um caminho fácil. Não é um caminho, não é só parar de comer. Não é só fechar a boca. Qual é a sua opinião sobre dieta? Dietas não funcionam. Dietas não funcionam. Dietas, sabe o que é pra ser feito essa dieta? Vamos lá, sei lá. O que eu falava pra minha paciente era assim, olha… Você vai virar pra mim e falar assim, eu vou num casamento… Sim. Daqui a um mês. E eu quero caber no vestido que eu tenho no armário. Preciso caber naquele vestido. Quero caber naquele vestido. Eu falar, ok, vamos fazer uma dieta? Sim. Entendi, ela é pontual. Exatamente. Ai, sincronizar. Gente, é tão irmã. E aí eu falo, pontual. Então bora lá. Tá. Tu quer emagrecer pra caber nesse vestido? Então, amada, faca na caveira. Aí você vai cortar o pão, você vai cortar o vinho, você vai cortar o chocolate. Você vai ficar depressiva pra Fica caber nesse vestido. deprimida, Mas aí assim… coube no meu Aí vestido. tu coube no vestido. Vai deprimida. Mas aí a dieta… Vai deprimida pra essa festa, caralho. Exatamente, ela vai chegar na festa, vai comer horrores, Vai explodir o vestido. Entendeu? Leva ali e agulha pra essa De ver a cara. cena. Exatamente. Então, assim, a dieta, pra isso aí, ela tem Sim. seu propósito. Pra você ir Entendi. lá fazer uma coisa específica. Então, de repente, sei lá, você é um lutador, você precisa E perder vamos peso. cavucar mais fundo. E o remédio pra emagrecer? Ai, gente. Sonoplastia. O remédio é muito polêmico, né? É assim, eu, enquanto nutricionista… Serve pontual? Pra uma situação pontual? Serve. Assim, o que acontece? Eu, enquanto nutricionista, eu não posso nem prescrever e nem remover medicamentos. Isso é nutricionista de não médico. pode passar remédio pra emagrecer. Medicamento, não. A gente pode trabalhar dentro da fitoterapia, que teve tanta gente fazendo tanta dificuldade, tanta besteira por aí. Pode falar palavrão? Pode. Tanta merda por aí. Que o conselho agora, para nutricionistas fazerem prescrições de fitoterápicos, a gente Sim, precisa porque a ter mulher uma morreu pós-graduação. tomando 50 chás. É isso, porque as pessoas acham que é chá, que vem da terra, tá tudo bem. E não tá tudo bem. Né? Inclusive, é uma das minhas pós-graduações, eu também sou pós-graduada em fitoterapia, e é um negócio muito complexo, né? Então, assim, a gente tem as doses são super perigosas, então a gente consegue, sim, matar uma pessoa tomando só chá. Claro, gente, as pessoas acham o quê? Que quando, o remédio é à base de planta. Você acha que planta é? Planta é o quê? Planta tem venenosa também, gente. Gente, mas E planta o fígado e planta fica é um sobrecarregado. remédio Então, natural, assim, né? a gente tem a nossa limitação. Então, assim, eu não posso prescrever nenhuma medicação para emagrecimento ou qualquer outro tipo de medicamento, tá? Medicamento é médico. Aí você vai num endocrinologista, num nutrólogo. Tem uma pergunta. Porque eu tomei muito esses remédios pra emagrecer, né? Porque… Na juventude, na adolescência. Amiga, na adolescência. Por quê? Porque eu me sentia bem, eu me olhava no espelho, eu era uma grande gostosa, eu ficava com um monte de gente, eu pegava todo mundo. Mas… Nossa, você tem um rosto tão bonito, por que você não emagrece?
E era tipo assim, hoje… E você não era obesa. E você não era gorda. Eu não era gorda. Só que assim, sempre tive muita bunda, muita coxa. Sim. Enfim. Grande, Né? Então, minha mãe também tomava o remédio lá na nutricionista dela, sei lá, onde ela ia. Não, remédio. Esse então. remédio deve ser, pode ser um endócrino, nutrólogo. Endocrinologista. Vou te levar na minha endocrinologista também, porque o que é vendido, né? A gente faz essa dieta, você emagrece esses 10 quilos, toma esse remédio, e aí pronto, você para de tomar o remédio, para de fazer dieta e show, E mantém. né? Assim, na teoria parece tudo bem, por quê? Porque ela faz uma reestruturação alimentar, você faz uma dieta, restringe e os assim, negócios. se foi ela que fez, tá errada também. Porque a prescrição de planejamento alimentar é exclusivo da nutricionista. É, mas isso sempre foi assim? Sempre Porque foi está- assim. É, então. E tá todo mundo sempre errado. É. Então, assim, aí quando eu falo, eu não invado a profissão do Sim, coleguinha, eu não mas o admito coleguinha que O vai. multidisciplinar, ele é muito complicado É. na medicina, porque as pessoas acham, não, eu resolvo isso aqui, pronto, não preciso chamar mais ninguém, né? Então, assim, se você foi num qualquer médico e ele te deu um planejamento, assim, uma coisa é se ele te deu orientações nutricionais. Isso eles podem fazer, Ah, tá. sem problema nenhum. Então, assim, falar, olha, evita açúcar, come tá. menos pão. Isso aí eles podem fazer. Isso aí isso aí, inclusive, é importante que todo mundo saiba quais são as bases de uma alimentação saudável. Agora, se foi prescrito um pão, mais Foi 15 gramas de prescrito. queijo, Aham. mais tanto gramas de fruta, Dietinha, amiga, isso aí dietinha. é privativo Invasão. do nutricionista. Não É. pode. Então, aí, tipo assim, a dietinha mais o remedinho, beleza. Aí eu ia lá, realmente, emagrecia. E depois, voltava tudo de novo. Por isso, essa foi a minha pergunta. Qual é a sua opinião sobre tomar remédio pra emagrecer? Então, Ai! a minha opinião é a seguinte. Polêmica. Então, a minha opinião é a seguinte. Eu acho que quando bem aplicado, ele funciona. Mas quando é bem aplicado isso? Exatamente. calma. O problema Tô é… nervosa. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo claro. Então, assim, a gente tem um grande obeso. Né? Uma pessoa que sofre de compulsão alimentar. Tipo, quilos mortais. Ou então não precisa nem chegar no quilos mortais. Mas, por exemplo, uma pessoa que é um grande obeso, que já fez dieta e tem questões assim, sente muita fome e não consegue se controlar com a comida, né? E assim, já está fazendo… O que acontece é o não encaminhamento das pessoas, né? Então, essa pessoa ela precisa de acompanhamento psicológico, né? E tudo mais. E aí, essa pessoa pode usar uma medicação para ajudar a controlar a sua vontade descontrolada de comer, por exemplo. Então, a gente ajuda a inibidores de apetite. Então, essa pessoa consegue comer menos quantidades. Mas aí né? depois ela não volta? Essa que é a minha dúvida. Então, Qual é aí a ideia, a ideia bonita é, a gente bota um medicamento, você emagrece, e aí depois você só mantém. Sim. E aí, assim, depende de o correto é ir sendo feito um desmame dessa medicação, né? Por exemplo, tá tomando essa medicação, aí a gente vai diminuindo a dose, né? Isso, mais uma vez, reforçando, médico, né? Esse médico, ele vai diminuindo a dose e vai fazendo um tratamento para que você, depois que você atingir o seu peso, aí a gente vai, de repente, vai colocando um outro medicamento mais fraco. O endócrino. O endócrino. Ou o nutrólogo, tem algumas categorias que podem fazer esse acompanhamento. Geralmente é um endocrinologista. Então, ele precisa passar medicação e ele ir modulando essa medicação e seguindo pro desmame. O que acontece? Vou no endócrino, ele me dá o remédio, eu emagreço pra caraca, ele nunca mais vê minha cara. Tenta direito, garota.